Boa noite. Iniciamos a nossa web aula do dia 21 de julho de 2022 para o C de Fundamentos Elétricos aí na turma de reposição, né, dos cursos que se iniciaram no semestre 2022/1. Hoje é a nossa terceira web. A primeira trabalhamos a SAP 1, a segunda trabalhamos a SAP 2 e as duas próximas serão para dúvidas e também para trabalhar teorias, né, dessa UC. Pedro, você que está comigo hoje, e eu vou começar a trabalhar esse material, e aí, se tiver dúvida, você pode me interromper, que a gente já esclarece, tudo bem? Ok, tudo bem. Então vamos lá. Basicamente, a gente começou a primeira e segunda, a gente já veio falando sobre condutores, sobre bitola, sobre isolamento de cabo flexível, trabalhamos também o limite, né, de corrente que ele trabalha, os tipos de isolamento, o método, né, de instalação, de referência. E agora trazer aqui sobre os circuitos, né? Os equipamentos, os componentes que mais estão presentes aí nos circuitos e também sobre a lei de Ohm e lei de Kirchhoff. A lei de Ohm a gente trabalhou na primeira aula também, a gente teve a teoria, trabalhou na primeira aula, hoje vamos chegar até a lei de Kirchhoff. Estou começando aqui pelos resistores, né? Esses equipamentos são muito encontrados aí, esses componentes, né? Muito encontrados em diversos equipamentos que a gente tem no dia a dia hoje, né? Então, de onde vêm os resistores, né? Certos materiais apresentam um comportamento interessante quando submetidos à passagem da corrente elétrica. Essa condição refere-se à oposição que estes materiais oferecem à circulação da corrente através dela. Então, para a gente lembrar naquele desenho da primeira aula lá, se a gente voltar, a gente vai ver tinha as menininhas, né? Uma representava a corrente, que era o fluxo, né? Outra representava tinha a tensão e tinha outra que representava a resistência. A resistência é basicamente o estrangulamento dessa passagem, a dificuldade para que essa corrente passe, né? Então, é como se estrangulasse esse fluxo normal. Então, de onde vem essa fórmula da resistência, né? A resistência elétrica do material é determinada a seguir. A resistência é igual a resistividade do material, né? Que é o ρ, a letra grega ρ, vezes L, que é o comprimento do condutor, sobre a área do condutor, a área transversal, né? Da seção transversal. Fazendo essa conta, você vai ter um resultado em ohms. Então, a resistência é medida em ohms. E aqui estão a representação desses resistores, né? Nos circuitos, normalmente, circuitos eletrônicos, a gente encontra vários desse modo. Professor, mas eu já vi a resistência do chuveiro, que ela é diferente, parece uma molinha, né? Não deixa de ser uma resistência, mas aqui são as mais utilizadas em componentes eletrônicos, justamente pela corrente ser menor, a resistência também é menor. Aqui o tamanho dela é reduzido se comparado, por exemplo, a resistência de chuveiro, e o método construtivo também, para ocupar menos espaço, né? Aqui, graficamente, qual que é a simbologia dos resistores? É essa aqui, como se fosse são nas diagonais, né? Parece a representação de uma mola, que seria do indutor, mas são riscos nas diagonais. Parece um W também, né? Com as pernas alinhando. Tem isso aqui para o resistor fixo. Aqui o B, para outro tipo de simbologia, né? Varia de acordo com de onde você está fazendo o projeto. As simbologias não são universais, né? Geralmente aqui no Brasil a gente vê representado como a A, mas pode ser que em algum equipamento que você comprou de outro país venha representado da forma da B aqui. E a C é a simbologia do resistor variável. O resistor, vocês podem ver que tem um corpinho dele meio cilíndrico e tem vários anéis em volta. São coloridos, né? Esses anéis representam a, a quantidade da resistência, né? E a sua tolerância. Então, que além da principal característica do resistor, que é a resistência elétrica nominal, sua tolerância e potência também são fatores primordiais. A determinação do valor do resistor pode ser definida com base em seus anéis de cores, os quais podem estar distribuídos em 4 ou 5 anéis coloridos. Então, basicamente, tem o primeiro anel representa o primeiro algarismo do valor nominal,
da resistência. O segundo algarismo, valor nominal da resistência. O terceiro anel representa o fator de multiplicação para o número composto pelos dois primeiros. E o quarto anel, a tolerância. Então, quando você pega aqui as cores, né, cada uma representa. Se estiver posto no, no primeiro anel, no segundo anel, são os algarismos, né, o primeiro e o segundo. Se estiver no terceiro anel, o fator multiplicador. No quarto anel, já teremos só essas cores aqui, essas quatro, que representam a tolerância. E o quinto anel, caso tenha, né, conforme dito aqui no começo, pode ser de 4 ou 5 anéis. O quinto anel é o fator multiplicador dessa tolerância. Então, aqui, como que é feito, né? Anote o número de cada cor, de acordo com o quadro de cores do primeiro anel. Anote o número da cor, né, de acordo com o quadro de cores do segundo anel. Verifique o quadro de cores, o valor associado para o terceiro anel, que seria o fator multiplicador para os dois primeiros. O quarto anel representa a tolerância e o quinto é o fator multiplicador para a tolerância. Então, um é associado ao outro. Quando vê eles coloridos assim, essa é a representação da sua resistência e da sua tolerância. Passando agora para os circuitos, né, aqui já a associação em série de resistores. Então, basicamente, como serem séries? Eles estão interconectados como se quando a gente brinca lá na protoboard, falar a perninha de um tá ligado diretamente à perninha do outro, né? Os seus contatos estão interligados diretamente, que a palavra utilizada é interconectados de forma serial. Então, dessa forma aqui, se você tem no seu circuito, né, R1, R2, R3, três resistências, para fazer os cálculos e descobrir, você precisa da resistência equivalente. E para associações em série de resistores é somente a soma, né? O algebrismo feito é a soma das resistências. Aqui um exemplo, né? Que você tem três resistências em série e tem uma fonte aqui de 10 volts. Para você descobrir, vamos dizer, quero usar a lei de Ohm para descobrir qual a corrente desse, desse circuito aqui. Nessa associação, você precisaria calcular a resistência equivalente para ir usar ela na lei de Ohm e descobrir a sua corrente do circuito. Então, como que seria a fórmula, né? É a soma simples. Você tinha uma resistência de 10, 25 e 15. Se você somar 10 mais 25 dá 35, mais 15 você vai ter 50, né? 50 ohms. Então, com a resistência de 50 ohms, você vai voltando à lei de Kirchhoff, né? Você pode usar aquela fórmula que é usada o π, né? Pio não, aqui você tem a tensão, você poderia usar URI, né? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. É a conta que você faria, você pegaria a tensão de 10, passa a resistência dividindo, né? Que vai ser de 50, dividiria 10 por 50, divisão de volts, que é a unidade de tensão, por ohms, que é a unidade de resistência, você vai resultar em amperes, né? 10 dividido por 50, você teria 0,2, né? 0,2 amperes, utilizando a lei de Ohm. Então, se você não utiliza a resistência equivalente, você não consegue aplicar a lei de Ohm para descobrir a corrente. Por isso, ela é bastante importante. Em série somatória das resistências. Agora tem a associação em paralelo, que aqui a conexão dele está feita de forma paralela, é como se o R1 com o R2 não tem a ligação direta, né, em série. Eles estão ligados por meio de outro condutor, né, no caso. Seria de outro cabo ou na protoboard, que for outra fileira, né, outro filamento na protoboard. Então aqui, como eles estão conectados paralelamente, o que muda? Para descobrir a resistência equivalente, a fórmula é 1 sobre resistência equivalente, que vai ser a variável que você quer descobrir, é igual a 1 sobre R1, 1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, seria em forma de fração. Aqui um exemplo, similar ao outro,
Só que agora, em vez de estarem associados em série, estão associados em paralelo. Aqui não é simplesmente somá-los. Para calcular, você teria que colocar 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 25 mais 1 sobre 15, que no caso é calculado aqui. Aqui, neste caso, ele preferiu fazer a divisão direta, mas outra forma de fazê-lo também, caso não tenha uma calculadora para ficar fazendo essa divisão e somatórias de decimais, você pode encontrar o mínimo múltiplo comum. Aqui, no caso, poderia ser, por exemplo, os números 100, né? Vamos colocar se fosse os... Não, 100 não dá. Teria que encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 15 e o 25 e fazer o algebrismo de somatório de frações. Então, hoje em dia, com o advento da calculadora, né, a gente tem no celular, em diversos locais, dá para fazer dessa forma aqui, fica mais fácil. Ou fazendo esse, esse mínimo múltiplo comum no somatório das frações. Independente da forma como fizer, o resultado no final tem que ser similar. Então ele veio fazendo, né? Fez a divisão do 1 por 15, mais a divisão do 1 por 25, mais a divisão do 1 por 10. Aqui dessa forma ele encontrou o somatório, né? 0,206. 1 sobre resistência equivalente igual a 0,206. Para encontrar agora, você tem... Sim, Aí, no caso, ele pegou um e dividiu por 15 na primeira aí, né? isso, Botar um dividido por 25. isso. E no outro 1 por É isso, né? 10. Isso. Aí depois Ah, soma os resultados. tem uma outra forma de fazer? Deixa eu ver se eu... Eu não sei se eu consigo compartilhar contigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Como que seria a outra forma? Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar contigo uma whiteboard aqui. Lá no nosso exemplo, né? A gente viu ela, eu falei, ele utilizando a divisão direta. Deixa eu compartilhar contigo a minha tela aqui da whiteboard. Como que ele poderia ter feito também? A fórmula é 1 sobre R equivalente. Então era 1 sobre 25. Lembra que uma era 25, a outra era 15, né? Então você pode pegar as resistências e jogar no denominador da fração. E aqui 1 sobre 10. Se você for procurar o mínimo múltiplo comum entre 25, 15 e 10, você vai achar que vai ser 150. Então, continuando, 1 sobre o R equivalente. Esse R equivalente, o que que é? Como se fosse o X que você precisa encontrar. Você está vendo a minha tela, é um whiteboard, né? Eu desenhando a fórmula. Ok, tô Confirma? vendo. Tá vendo, né? Então, como o mínimo múltiplo comum é 150, isso aqui eu fiz de cabeça agora. Pode ser que tenha outro número menor, mas eu creio que vai ser esse aqui. Como é 150, então eu tenho que ver que número que eu vou multiplicar para esse 25 tornar 150. Para o 25 tornar 150, eu tenho que multiplicar por 8. Então, se eu multipliquei por 8 embaixo, tem que multiplicar por 8 em cima. Deixa eu ver se não é 6, né? Nem é 8. Já me perdoa. Então é 6. Então, se eu multipliquei por 6 embaixo, né? Para dar o 150, eu multiplico por 6 em cima. Aqui, para o 15 virar 150, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. E para o 10 virar 150, eu multipliquei por 15. Então, se aqui embaixo eu multipliquei por 15, aqui em cima eu também multiplico por 15. Como todos vão dar 150, eu já coloquei na base. Agora em cima, 1 por 6 dá 6, mais 1 por 10 dá 10, mais, opa, 1 vezes 15 dá 15. Então, continuando, 1 sobre R equivalente é igual a somatória aqui, vai dar 15, 25, 31, né? Se eu estiver somando errado, pode me falar. Até peço feedback aí para me ajudar. 10, 15, 25, 31.
Então, é 131 sobre 150. O que você pode fazer? Pode multiplicar cruzado, né? Que o pessoal costuma chamar de regra de 3. Ou você pode simplesmente inverter como fala, pode multiplicar cruzado ou você pode inverter. E dos dois modos é da mesma coisa. Se eu multiplicar cruzado, esse aqui para cá, esse aqui para cá, daria 31. R equivalente é igual a 150, né? Que é 150 vezes 1. Ah, agora, esse que está multiplicando R equivalente, você passa para lá dividindo. E daria R equivalente igual a 150 dividido por 31. Aí você faria essa divisão e encontraria a resposta do R equivalente. Se você puder fazer esse favor para mim, divisão de 150 por 31. Ok, vou dividir aqui, só um minutinho. Tá. Se tiver difícil, aí você me avisa que eu puxo a calculadora aqui. É um pouco difícil, não sei, Ah, então vou no chamar ela celular, aqui, ó. na calculadora. Ah, tá no celular, verdade, né? Então vou fazer aqui, ó. 150 dividido por 31. 4,838. Vou colocar 4,84, arredondando. Essa resistência equivalente é em ohms. Agora aqui, como esse aqui está embaixo, esse aqui está embaixo, esse em cima, o que você interessa para o seu R equivalente, você poderia, o que a gente chama de multiplicar por menos 1. Quando a gente fica por menos 1, fração, troca o numerador com o denominador e assim vai. Inverte e vice-versa, né? Seria então R equivalente sobre 1 é igual a 150 dividido por 31. Eu só inverti o numerador com o denominador, né? O número de cima com o de baixo. Fazer esse algebrismo. Agora o 1 aqui embaixo dividindo qualquer coisa mantém 1, né? Não faz diferença. Se tiver um número dividido por 1, continua ele mesmo. Então seria o R equivalente. Mantém, né? 150 dividido por 31. Então, das duas formas, você chega no mesmo local, que é R equivalente igual a 150 por 31. Fazendo dá 4,84. Vamos voltar ao nosso material aqui para ver se bate. Deixa eu voltar a compartilhar ele aqui. Tranquilo. Bom demais a explicação. Tá voltando aqui, Pedrão. Demora um pouquinho para voltar a, a espelhar. Olha lá, 4, quanto deu o nosso lá? 84, né? Que ele arredondou para E 8,5. A diferença é no algebrismo, né? Mas você vê que fica muito próximo. A diferença é que ele fez a divisão primeiro, bateu. e depois somou, mas ficou muito próximo, né? Então, quando você vai associar em paralelo as resistências, aí tem essa complicaçãozinha do R equivalente ser calculado dessa forma. E agora a gente tem a associação mista. A mista, aí você já sabe calcular em série, já sabe calcular em paralelo, agora você vem para mista. Então aqui tem R1 e aqui, ó, a R1 estaria em série com a R equivalente desses três aqui que estão em paralelo, né? R2, R3, R4. Então o que calcula primeiro? Aqui você precisaria encontrar o R equivalente do R2, R3 e R4. Fazer o cálculo similar ao que a gente fez ali atrás, desses casos aqui, né, que a gente calculou. Então, primeiro, você faz essa parte do paralelo, encontra o R equivalente. Quando você encontrar o equivalente, é como se tivesse só uma resistência. E aí você faz a somatória com R1, você já encontra o R equivalente total, né? Seria de certa forma. Então, aqui, ó, um exemplo. Você tem em paralelo 15, 15, 15, e eles estão em série com o 25. O que você faz primeiro aí? O exemplo, ele veio e calculou essa resistência equivalente. Quer fazer ela aí de exemplo, Pedro? Vamos calcular ela também, ó. Esse exemplo aqui.
para a gente encontrar esses 5? Pode ser. Então, Vamos vamos lá. embora. Vou aqui pro whiteboard aqui. Deixa eu ver se tá. Deixa eu compartilhar minha tela contigo de novo. Vamos ter que ficar mudando. Esse aqui foi pro primeiro, né? Vamos mudar pro próximo. Ué. Beleza. Vou pegar um outro espacinho aqui do lado. Lá no caso são todas 15, né? Era uma de 25. Vixe, meu desenho agora complicou, hein? Todas 15. Aqui tinha uma em cima. Aqui no meio tem outra, né? Vai me perdoar pelo desenho, Pedro. Aqui não tá Tenta não, tá ficando bom demais. tentando fazer o melhor aqui com o que eu tenho. Então todos são 15, né? Esse aqui é 15. Esse aqui é 15. E esse aqui é 15, né? E esse aqui é 25. É Ixi, isso Mário, mesmo. o 5 eu acho que é o mais difícil de fazer aqui, o 5 e o 6. Não que o resto esteja ficando bom, né? Mas. Então, primeiro Tá você ótimo. resolve essa parte aqui, ó. Que você vai achar como se fosse o R equivalente dessa associação em paralelo. Então, é 1 sobre R equivalente igual 1 sobre 15, né? Da primeira resistência, mais 1 sobre 15 da segunda, mais 1 sobre 15 da terceira. Beleza. Aqui o mínimo múltiplo comum entre os 15 é o próprio 15. Então, essa aqui vai ficar mais fácil. 1 sobre R equivalente ficaria igual a gente vai ver sobre o próprio 15. Porque todos têm esse mínimo múltiplo comum. Para o 15 virar 15, você multiplica por 1 embaixo, vai multiplicar por 1 em cima também. Para o 15 virar o 15, multiplica por 1 embaixo, por 1 em cima também. E para o outro a mesma coisa, né? São similares. Então fica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. É 1 mais... Opa, agora o 1 não saiu direito. Vai ficar 1 mais 1 mais 1. Continuando aqui. 1 sobre R equivalente. 1 mais 1 igual a 3, né? Então ficaria 3 sobre 15. Beleza. Quando a gente já está nesse método aqui, a gente pode usar o menos 1 ou pode usar multiplicação cruzada. Vamos fazer pela multiplicação cruzada, né? A regra de 3. Aqui, ó. R equivalente vezes 3 vai dar... Oh, caramba. Vai dar um 3R equivalente. 3R equivalente igual 1 vezes 15, 15. O 3 está multiplicando R equivalente de cá, você pode passar dividindo para lá. Então vai dar o R equivalente igual ao 15 sobre 3. 15 sobre 3. Fazendo essa divisão, você vai ter que o R equivalente ali, né? Aquele ali vai dar 5, que é o que ele fez lá, né? 5 ohms. Então aí seu circuito passou daquilo ali para isso aqui, ó. 25 ainda mantém. Certo? E você tem um R equivalente aqui. Todo esse aqui, né? Se transformou nesse R equivalente aqui, ó. De 5 ohms. Oh. E aqui Nesse caso 25. aí ficou paralelo, né? Agora era paralelo, agora ficou em série, né? Ficou em série, é isso. Isso. Aí para resolver isso aqui, para eu achar um R equivalente desse aqui, como que faz? Você lembra lá do começo? É só somar, né? Exatamente. Então, R equivalente total desse circuitão inteiro vai ser 25 mais 5. 30 ohms. 30, né? Uhum. Então, tudo isso aqui, ó,
se igual a uma só resistência de 30 ohms. Então, como que você vai descobrir isso? Você olha assim, tem quatro resistências, nenhuma de 30, né? 25, 15, 15, 15. Aí você faz essas contas que a gente fez e você descobre que isso aqui tudo equivale a uma resistência só de 30. Vamos voltar lá no nosso material. Ok, muito bom. Um segundinho de novo, Pedro, para carregar a aula. Então, voltando, deixa eu ver onde a gente estava. Aqui, né? Onde ele fez 25,5, vai ser similar ao que a gente fez ali no papel. Vai chegar uma resistência equivalente de 30, né? Essa associação. Então, basicamente é isso. Toda vez que você encontrar associação de resistores, ele vai poder ser calculado dessa forma. Se tiver só em série somatória, se tiver só em paralelo, faz aquele outro tipo de somatória lá com R equivalente, né? Somatório das resistências como o denominador das frações. E a mista você tem que seria eu ia usar a expressão destrinchar ela, né? Tem que encontrar o que que você calcula primeiro para depois calcular o restante, a parte mais fácil, né? Então, os tipos de resistores. Eles são encontrados resistores fixos. Por que que chama esse aqui de fixo? Porque ele só tem essa resistência igual o anel dele está indicando, né? A resistência e a tolerância. E tem os resistores variáveis também, né? O variável você consegue alterar a resistência elétrica dele, mas isso somente com um mecanismo. Um exemplo deles é o potenciômetro, né? Dispõe de um cabo que permite ao usuário o controle do valor da resistência em qualquer momento. Ventiladores antigos tinham um potenciômetro para você escolher a velocidade. Esses de mesa, que aqui você escolhe a resistência, com isso vai muda a corrente, né? E aí altera a rotação do motor. Ele fica mais forte ou mais fraco. Então tá aqui um que é utilizado na prática. O segundo é um trimpote. Esse aqui você já encontra mais em equipamentos eletrônicos, né? Olha lá, a mesma finalidade do potenciômetro, porém sem um cabo para facilitar seu ajuste. Para alternar sua resistência, deve utilizar algum dispositivo, por exemplo, uma chave que possa ajustar uma estrutura móvel fixada do corpo do componente, a qual é responsável por alterar o valor da resistência. E um terceiro tipo, né, é o fotoresistor, que tem um valor de resistência elétrica alterada, referente à incidência de luz sobre o corpo, né? É utilizado para controlar circuitos, geralmente de iluminação, através da variação luminosa no ambiente. Então, lá no livro a gente vai encontrar um exemplinho. Não trouxe aqui. Outro muito utilizado, Pedro, é o capacitor, né? Então, vou ler aqui para você a descrição do capacitor. Certos corpos possuem a capacidade de armazenar energia através do acúmulo de cargas elétricas. Quando este fenômeno ocorre, se diz que estes corpos possuem uma determinada capacitância. Então, o capacitor ele tem a capacitância. Como cargas elétricas possuem associados campos elétricos, pode-se ainda definir capacitância como sendo a capacidade que alguma estrutura possui em armazenar energia por meio do campo elétrico. Então, como que ele é construído, né? A gente vai chegar nesse aqui. Então, segundo o Hardy, campo elétrico pode ser definido como uma região do espaço que envolve uma carga elétrica. Se for inserida outra carga nessa região, as duas estarão experimentando uma força atuante entre elas, que pode ser de atração ou repulsão. A unidade de medida da capacitância é dada em farad e é representada pela letra C, né? A capacitância. E geralmente encontrado, por exemplo, você já teve a experiência de trocar um capacitor de um ventilador? Você atua na área, Pedro? Não, não atuo Mas, não. mas já foi Sou curioso de. da área da mecânica.
Mecânica, né? Mas você já foi curioso de trocar um capacitor do ventilador quando ele estava ruim ou rodando fraco? Já mexi já várias vezes. Então, aquele Mas capacitor. assim, Ah, pra saber, eu não sabia assim os nomes dessas pecinhas, né? então, é o Como agora capacitor. A gente hoje eu está comecei o estudando, né? curso, eu tô mais. É, É o bom que avaliando. Você tem a prática avaliando a teoria aí, você vai virando uma máquina. Então, aqui a parte teórica do capacitor, né? Geralmente a gente vai lá escolher, ele tem uma letrinha, um micro, né? De microfarad. Então, por exemplo, vou comprar um capacitor 1,7 microfarad, as unidades de capacitância são sempre baixas, né? O micro representa 10 a menos 6. Então, um número lá com 0,0050 zeros na frente. E depois é um número, no caso, se for 5 microfarad, é como se fosse 0, coloca 5 zeros, né? E depois coloca o número 5. Então, é uma unidade bastante pequena. E geralmente ela é representada já na medida de micro. Comercialmente, se você for comprar um capacitor, você vai encontrar ele em microfarad, que é a unidade dele. Então, aqui é a construção do capacitor. Agora ele diz, tem que ter um espaço entre dois terminais, né? Na nossa descrição aqui, ó. Campo elétrico se define como a região do espaço que envolve uma carga elétrica. Se for inserida outra carga nessa região, as duas estão experimentando uma força atuante entre elas. Então tá aqui, ó. Tem um isolante e tem duas placas condutoras que vão gerar esse campo magnético da capacitância. E aí ele armazena essa energia dentro dele. Então a capacitância, né, vem do que é a quantidade de carga sobre a tensão do capacitor. Outra coisa importante também, quando vai comprar o capacitor, tem que ver qual é a tensão suportada por ele, né? Às vezes você tem um equipamento com a tensão incomum na nossa região, mas exemplo, né? Ora, vamos dizer que seu equipamento fosse 440 volts, aí você vai lá e compra um capacitor que ele suporta até 380. Então, esse é outro ponto também a ser atentado. Então, o cálculo dele de capacitância em farad é a divisão, né, de quantidade de carga sobre a tensão. A simbologia dele utiliza sempre dois traços espaçados, né, do mesmo tamanho. Quando você viu a fonte lá atrás, a representação da fonte tem diferentes tamanhos, é bem similar à representação da fonte. Só que da fonte tem diferença entre os dois traços, que um é o polo positivo e o outro é negativo na fonte. E aqui no capacitor, ele tem dois traços de tamanho igual, perpendiculares não, vão estar paralelos, né? Então, o capacitor normal são dois tracinhos, polarizado, ele tem um dos traços em curva, e o variável tem essa flecha, né, cortando ele. E agora a associação de capacitores, bastante similar ao que a gente fez. Existe em série, em paralelo e misto. Só que é aqui que vem o pulo do gato, a diferença, Pedro. Quando você vem em série aqui, ó, tá associado em série, o capacitor 1, 2 e 3. Para calcular, lá na resistência, você lembra como era quando estava em série? Para a gente calcular a resistência equivalente? somar, né, eles. Exatamente, somar direto. Agora, na Isso. associação em série no capacitor, você tem que fazer o processo similar à associação em paralelo da resistência, que era aquele que é 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, 1 sobre capacitor 3, e assim vai. Então, aqui, ó, associado em série os capacitores. Para fazer a conta, se fosse, em vez de capacitores e resistências, era só somar tudo, era 45 ohms. Como a gente está aqui em capacitor, a gente tem que fazer esse algebrismo igual a gente fez nos outros. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre 15, que é o capacitor 1, mais 1 sobre 15, que é o capacitor 2, mais 1 sobre 15, que é o capacitor 3. A conta vai ser similar ao que a gente calculou anteriormente lá na resistência paralela.
Você vai e encontra o mínimo múltiplo comum ou faz a divisão direta igual foi feito aqui. No fim vai chegar em 5 microfarad. Tá vendo que a unidade, esse Uzinho, né? Que na verdade é a letra micro, é o, seria a letra em grego, né? Que representa o micro, né? A unidade micro. É que quando a gente vê no nosso normal, precisa digitar, você não tem o alfabeto grego, pode ser esse Uzinho também, comumente usado, ou minúsculo. Então, microfarad, 5 microfarads para associação em série. E agora, quando os capacitores estão associados em paralelo, igual aqui, ó, C1 está em paralelo com C2, que está em paralelo com C3. Aqui, se fosse a resistência, teria que fazer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E no capacitor, você soma tudo. Inverteu, Pedro. Olha Aí lá, já ó. é. Aqui é 15, 15, 15. Então, em vez de você fazer a conta, se fosse a resistência, no paralelo você soma tudo. Então, a capacitância equivalente aqui, 45 microfarads. Olha lá, você somou 45 microfarads. Trocou de lugar, né? Exatamente. E agora a associação mista. A mista agora, nesse modelinho aqui, aqui tem C1 está em série com essa ligação em paralelo, C2 está em paralelo C3, o C1 está em série com eles, né, com ambos, né? E o C4 também está em série com ambos, está em série no circuito. O exemplo aqui tem 60 microfarads, um outro em série 60, uma ligação em paralelo nesse circuito 2 de 15 microfarads, mais um em série de 30. Então, o que a gente pode fazer primeiro? Encontrar resistências equivalentes. Pode fazer primeiro aqui o que está em paralelo, que é só somar, né? Então, basicamente teria um de 60, outro de 60. A capacitância equivalente aqui daria 30 e outro de 30. Então é 60, 60, 30, 30. Que aqui é o passo que ele vai fazer, ó. Esses dois aqui, 30. Agora, a associação desses dois em série, por que que deu 30? Aí ele vai colocar 1 sobre C equivalente. Vamos abrir aqui no nosso whiteboard de novo. Deixa eu só ver que tem um método de fazer essa troca de tela mais rápido aqui. Só um segundo, Pedro. Beleza. Pedrão, então vou capturar aqui. Eu tô procurando um método mais simples, mas ninguém ainda encontrou. Então vou voltar lá para nosso whiteboard. Vou colar aqui, ó. Agora eu vou. Aí agora vai ficar melhor, ó. Trouxe até o desenho. Então esse aqui, né? Essa associação, se é só somar um com o outro, já dá um C equivalente de 30, que até tá no slide ali. Microfarad. Agora essa aqui, como que ele calculou? Vamos calcular ela então. Então é 1 sobre C equivalente igual 1 sobre 60 mais 1 sobre 60. A gente já sabe que o mínimo múltiplo comum 60 e 60 vai manter 60, né? Então 1 sobre C equivalente vai ser igual. Aqui vai estar dividido por 60, né? Que é o mínimo múltiplo comum. O 60, para virar 60, multiplicou por 1. Então, multiplico por 1 em cima. E aqui a mesma coisa, multiplico por 1 em cima. 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1. Então, isso vai ficar 1 sobre C equivalente
igual a 2 sobre 60. Beleza, cheguei aqui. Essa aqui eu vou usar o outro método, que seria multiplicando essa fração aqui por menos 1. Empregando menos 1 dos dois lados. Fazer esse algebrismo. Então vai dar R equivalente sobre 1 igual a 60 sobre 2. Número dividido por 1, manter a mesma coisa. Então, R equivalente seria 60 dividido por 2. Que daria o 30 microfarad. Aqui, ó. Que é isso. Então, basicamente, ele gerou 3, né? 3 capacitâncias aqui, ó. 30, que foi essa primeira que a gente calculou, né? Essa que veio de cá. Essa segunda aqui, 30, que veio daqui. E esse 30 aqui que já estava aqui, ó. Esse aqui é esse. E agora você tem uma associação em série com 3 capacitâncias de 30. Então, você pegar tudo isso aqui, você teria que colocar 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Certo. Você já sabe que o mínimo comum entre 30, 30 e 30, qual vai ser, Pedro? É o próprio? O 30, né? próprio. Próprio Exatamente. 30, Muito né? bom. Então, o 30 já é múltiplo. Para o 30 virar 30, multiplicou por 1 embaixo, multiplica por 1 em cima. 1 vezes 1, mantém 1. Mais. Processo é similar. O que é 30? 1 vezes 1, 1. Opa, ficou grande esse 1 agora. Deixa eu apagar ele aqui. Cresceu demais. Esse aí tomou fermento. E aqui, similar. 1, ou 30 vezes, para dar 30, multiplicou por 1. E em cima, multiplica por 1 também. 1. Então, 1 sobre C equivalente vai ser igual 1 mais 1 mais 1, 3, né? Sobre 30. 3. Vou usar o cruzado agora. Jogar cruzado. Continua aqui embaixo, tá? 3, né? Que multiplicou o capacitância equivalente. Vai ser igual a 1 vezes 30. Que é o próprio 30. Continuando, o 3 está multiplicando o capacitância equivalente. Posso passar dividindo para o outro lado. Então, C equivalente vai ser igual a 30 dividido por 3. Então, C equivalente, tudo isso aqui vai ser equivalente a 10 microfarads. 10 microfarads, né? Então, você pegar todo esse circuito aqui, ó, ele é igual, né? Ele é igual como se tivesse um circuito aqui de 10 microfarads. Então, tudo aquilo ali é equivalente a isso aqui. Vamos voltar lá no nosso material e conferir. Se tiver alguma dúvida, pode falar, Pedro. Parar, paralisar, sem problema. Beleza, tranquilo. Vamos lá, nosso Continuar aí. material. Deixa ele carregar de novo aqui. Já passou em mista, né? Ele veio, 30, 30, 30. No fim, fazendo o cálculo, ele encontrou um capacitor equivalente de 10 microfarads. Então, sempre é importante a gente ir destrinchando, né? Dividindo em partes. Não dá para pegar aqui e tentar somar esses 4 de uma vez, não. Divide em partes. Vou resolver o paralelo aqui. Como eu sei que esse série é mais chato, eu vou fazendo em série. Depois pego todo mundo e faço em série de novo. Ou ele poderia ter feito o seguinte, não ter resolvido essa primeira parte aqui, dos 60, né?
ter deixado, não ter feito ela, aí você teria 4, né? 60, 60, ou 60, 60, 30 e 30. Aí ficaria uma conta maior para a gente fazer. Por isso que ele já foi resolvendo aqui direto, com menos capacitores. Então, os tipos de capacitores, né? Fazendo por parte, né? Por parte, para ficar mais fácil resolver. Em vez de você ficar com uma conta muito Entendo. grande ou uma algebrista muito alta. E até no fim você pode reparar que a gente ficou com 3 de 30, para achar o MC ficou mais fácil. Se fosse 60 e 30, ainda você ia ter uma facilidade que ia ser 60, o mínimo múltiplo comum. Agora, agora se fosse, por exemplo, um número igual fosse aqui 12, 12 e 30, 30. Então você já teria uma conta mais chata para fazer. E aí se ele resolve antes, ele pode achar um número mais simples, entendeu? Tranquilo, Outra beleza. coisa, para associação de capacitor em série ou resistência em paralelo, você viu que se tiver dois em série, capacitor, e o valor for igual, o equivalente é sempre a metade? Porque eu vi. Então, se a gente voltar lá vou voltar lá na resistência, quando tinha iguais. Ah, não, tinha três. Quando você tem três iguais, é como se pegasse esse valor e dividisse por 3, que deu 5 aqui, ó. Aqui para em Uhum. paralelo, né? E na capacitância quando está em série. Ou você pegar, por exemplo, aqui, ó, no fim, tava as 3 em série de 30. Você pega e divide por 3, você achou 10. Então, depois você vai fazendo as contas, né? Você vai acostumando, mas tem valores iguais. É como se dividisse pela quantidade. Se tiver 2 de 10, né, em série capacitor, você vai ter um capacitor equivalente de 5. Se tiver 3 de 10, vai ter um capacitor equivalente, né? Se tiver em série 3 de 10, você tem um capacitor equivalente de 3,333, que seria a divisão de 10 por 3. Então, isso aí é um... Depois você vai acostumando com as contas, né? Você vai fazendo isso aí de forma mais rápida. Não precisa decorar isso, né? Você acostuma. Mas na conta também você vai adquirindo mais habilidade, mais treino. Então, os capacitores fixos, né? Tem um capacitor cerâmico, por exemplo, capacitor poliéster, tem o capacitor eletrolítico, temos os capacitor em tântalo e o capacitor SMD. E agora aqui o grande finale da nossa aula de hoje, se é a primeira e a segunda lei de Kirchhoff. Então, o que trata essas leis, né? Conhecida como lei dos nós. Eu aprendi como lei dos nós, né? Que ela traz? A soma algébrica das correntes em um nó de um circuito é sempre nula. Então, o que quer dizer com isso? Se eu pegar a corrente aqui que está passando pela resistência 1, que seria a corrente o I1, vamos chamar. Quando ele chegar no nó aqui, ele vai dividir. Uma parte vem aqui em direção à resistência 2 e outra vem para a resistência 3. Seria como que estivesse uma corrente 2 e uma corrente 3 depois do nó B. Então, o IR1, né, tá com Rzinho aqui. O IR1 é igual à soma do IR2 mais o IR3. Somatório dessas duas correntes aqui que derivaram da IR1 tem que ser igual a ela. Se o IR1 valesse, por exemplo, algebricamente aqui, o IR1 valesse 10 e as resistências aqui fossem iguais à resistência 2 e resistência 3, você teria IR2 de 5 e IR3 de 5. Então, 5 mais 5 é 10. E R1 igual a soma do IR2 mais IR3. Que é o que ele traz no próximo slide aqui, ó. Basicamente, a corrente, admitindo que ela vem nesse sentido, né? Da seta aqui do IR1 e continua na malha, vai ser sempre esse somatório. Essa é uma forma de analisar. Às vezes faltam dados, né? Para você descobrir. E aí entra a lei de Kirchhoff com essa teoria dos nós, né? A lei dos nós. IR1 igual IR2 mais IR3. Então, vamos ler aqui só para ajudar na teoria, né? Analisando o ponto citado, podemos concluir que chega ao nó B uma corrente denominada IR1. Essa corrente é dividida entre dois ramos, que é o IR2 e IR3. Ao determinar esse fluxo de correntes, podemos concluir que a somatória das correntes que chegam a um nó
é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Então, as correntes derivadas, né? Desenvolvendo a mesma análise. Para um outro nó do circuito, poderemos ou determinaremos outro arranjo, porém com as mesmas variáveis. O número total de equações diferentes em um circuito se dá pela quantidade de nós. No exemplo citado anteriormente, como há apenas 2 nós, há apenas uma equação possível. Então aqui só tem esse nó B partindo para dois ramos, né? Que poderia desenvolver uma segunda malha. E aqui entra a segunda lei de Kirchhoff. Essa aqui já eu conheço como a lei das malhas, né? Afirma que a soma algébrica das tensões em qualquer malha do circuito é sempre nula. Então, por exemplo, aqui você tem a fonte, né? A fonte, o R1, R3 e R5 formariam uma malha. Aqui o R3, o R2 e o R4 formaria outra malha. Então, o somatório aqui dentro tem que ser nulo. Então, por exemplo, você colocar a tensão da fonte tem que ser igual a tensão aqui no R1, a tensão mais, né? A tensão no R3 mais a tensão no R5. Então, somando essas três tensões tem que ser igual a tensão da fonte. Ou aqui no outro lado, você teria o seguinte, como você não tem fonte, né? Então, e aqui tem outro macete aqui. Vou levar para o whiteboard de novo, que eu acho que vai ser mais simples de explicar. O Maurício está aqui com a gente agora. Boa noite, Maurício. Tudo tranquilo, meu Boa rei? noite. Bom Foi demais? corrido, mas deu tempo de chegar pelo menos pegar um pedaço. Chegamos aqui no grande finale da nossa aula, que é a lei de Kirchhoff. Voltando aqui, confirma para mim aí o Maurício e o Pedro se estão vendo o nosso quadro branco que a gente estava utilizando. Beleza. Estão vendo, né? Beleza. Deixa eu diminuir aqui, achar um espacinho das outras pontas Positivo. aqui. Vou jogar aqui esse aqui para a gente trabalhar sobre a lei das malhas. Então, como que seria isso? Você tem a malha 1, aqui a gente já está até o nome, né? Corrente malha 1, corrente malha 2. Como que é admitido? Isso aqui eu aprendi por definição, que a gente escolhe o sentido que a corrente que a gente quer trabalhar. Então, como eu sei que a corrente parte aqui do negativo para o positivo na fonte, né? Traço menor é o negativo, traço maior é positivo. Então, eu vou admitir que essa corrente eu vou analisar ela no sentido horário. Ok. Vou analisar ela assim. Então, a corrente está vindo daqui, eu admito que sempre o primeiro ponto que ela tocar vai ser no polo positivo da corrente e o segundo no negativo. Então, se eu cheguei aqui, é o positivo, então como que seria a conta? Tensão da corrente, da fonte, V da fonte. Agora para desenhar a letra tá mais difícil, hein? O V da fonte vai ser igual ao o V do R1 positivo, porque eu adotei que eu vou analisar no sentido horário, né? Que é o que está desenhado aqui. E o primeiro ponto que eu toco é o positivo. Mas o VR3, eu também admito que o primeiro ponto que eu vou tocar vai ser positivo. Mas VR3 mais o 5 também admito que o primeiro ponto que eu vou tocar vai ser positivo. Beleza, aqui você tem a fórmula da malha 1. Isso aqui só vale para a malha 1. Agora, se eu for analisar a malha 2, continuo admitindo no sentido horário. O meu, eu não tenho tensão da fonte, né? Na malha 2. Na malha 2 a fonte não interage, é só como se fosse esse quadradinho aqui, ó, né? Professor. Travou? Vocês veem. Travou aí?
Voltei? Tá me vendo aí, Maurício, Pedro? Acho que agora voltou. Certo, Ok, agora voltou a ver minha voltou. tela, né? Beleza. Tinha A gente travado aí. deu um probleminha aqui na internet, oscilou. Então, como eu não tenho tensão na fonte, eu considero zero. Só um segundo. Deixa eu enquadrar aqui de novo. Então, como eu não tenho tensão da fonte, considero zero. Aqui eu vou considerar positivo e aqui o negativo, né? A malha R2 tá positivo, né? Que é o primeiro ponto que eu tô tocando nela. Sempre nesse sentido eu considero positivo. BR2, R4, mesma coisa, considero sentido horário positivo. VR4, e agora sim que está a grande questão. Como eu considerei antes esse R3 como positivo aqui em cima e negativo embaixo, quando eu venho fazendo o sentido horário, eu encontro o que em primeiro? O negativo, né? Então é menos R3. R3. Como ele está negativo desse lado, eu posso passar ele para o outro lado sendo positivo, né? Eu passo ele para o outro lado da igualdade, eu posso passar ele positivo. Então, eu posso passar VR3, os outros eu mantenho igual a VR2 Mas R4. mais VR4. Com isso, você tem duas fórmulas agora. Essas duas fórmulas você pode, algebricamente, por exemplo, pegar o VR3 que está aqui nessa fórmula, você pode pegar e trocar ele. Não quero usar VR3 aqui, quero Põe usar o VR2 mais VR4. VR4, exatamente. Com isso, você pode ter uma fórmula no final, que é V da fonte, igual VR1. Com isso, você consegue sair com três fórmulas, né? VR1 mais VR2 mais VR4 ou Mais VR5. mais VR5, exatamente. Essa aqui eu não tenho nenhum exemplo, no livro não tinha numericamente igual a gente fez do outro, Pedro. O Maurício entrou depois, se ele puder assistir a aula, ele vai ver. É que eu teria a terceira forma, mas a gente não tem o número, né? Mas aqui a gente tem a fórmula dela. Então, como que é feito? A definição da corrente você define o que você quer usar. Como que você vai definir o sentido. Então, se eu estou analisando sentido horário, eu considero toda vez que eu tocar numa resistência, ela vai ser positiva nesse sentido. Então, nesse sentido é positivo e negativo. E aí, quando eu vou analisar na outra malha, eu encontro ela no sentido... Eu encontro o negativo primeiro. E aí ela fica o negativo aqui, ó. Por isso que diferenciou. Ou você poderia fazer uma malha inteirona, que é o que saiu a conta 3. Se eu considerar uma malha inteira, teria a malha 3, passaria aqui, 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 aqui e encerra. Que dá a fórmula 3. Você desconsidera, como se não existisse o VR3. Encontrei aqui primeiro no positivo, primeiro no positivo, no positivo, no positivo. Então, V da fonte igual VR1 mais VR2 mais VR4 mais VR5. Com isso, você aqui a corrente da malha 3. Com isso, você prova as três fórmulas com duas malhas, né? Seriam duas malhas, né? Você pode considerar a terceira por fora, você tem três fórmulas para resolver as questões que forem necessárias. Vou voltar aqui para o nosso material. No segundo. Segundo. Vou voltar aqui no nosso material. Então, a segunda lei, né? Trazendo ela. Olha lá, o V da fonte igual VR1 mais VR3, VR5, que a gente fez primeiro. E segundo, né? Para malha 2, VR3 igual VR2 mais VR4.
Similar ao que a gente fez aqui também no nosso whiteboard. E a última fórmula, né? Utilizando a malha como se fosse completa, V da fonte igual VR1, mais VR2, mais VR4, mais VR5. Então, a análise dessas malhas se mantém dessa forma. O nó, acho que o nó ficou mais tranquilo, porque o nó é só divisão, né? Chegou uma corrente inteirona R1, dividiu em R2 e R3. Toda vez que essa divisão, fica o somatório. Então, essa é a primeira lei, né? Lei do nó, que é a divisão da corrente, né? Que se divide em duas. Esse valor não é igual porque depende da resistência, né? A resistência que vai ditar o tamanho da corrente que vai passar nesse circuito. Mas a fórmula é essa, VR2 mais VR3. E a segunda lei, né, de Kirchhoff foi a lei das malhas aí que a gente calculou antes. Lembrando, o sentido da corrente você que define. Definindo o sentido da corrente, você pode definir se a resistência é positiva ou negativa. Eu analiso que toda vez no sentido horário, eu considero ela positiva. Aí teve o caso da R3, que ela está compartilhando na malha 1 na malha 2. Quando eu analisei a malha 1, ela é positiva. Como os polos eu já defini, quando vem na malha 2 eu encontro o negativo primeiro. Por isso que ela fica negativa algebricamente lá. Então é V da fonte igual o somatório das tensões nas resistências. No caso, não tem fonte, igual a malha 2 eu considerei zero, que é nulo, né? Igual ao somatório delas, né? Que ficou VR2 positivo, VR4 positivo e VR3 negativo. Certo, senhores? Essa aqui faltou um exemplinho agora, hein? Eu acho que se tivesse um exemplo igual dos outros, a gente conseguiria aplicar melhor. Certo? Mas eu, infelizmente, agora não, no livro não tinha e eu também não me atentei ao pegar um exemplo numérico. Tranquilo. Beleza Tranquilo, demais. Pedro? Mas aí, qualquer coisa, na próxima eu procuro um exemplo aqui, a gente calcula. Eu ia falar, Pode Maurício, fica à ser, vontade. combinado. Não, eu ia falar o seguinte: a gente pode determinar um valor de 12 volts, por exemplo, Ah, pode. e calcular o resto. Aí você tem que inventar valor para tudo agora. Para tudo não, né? Que se tiver valor de tudo, você não precisaria da... Como fala? Você não precisaria da lei das malhas, né? Que você já saberia a tensão. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Uhum. Pode fazer o seguinte, Maurício. Melhor. A gente tem mais uma aula, né? Na próxima aula eu venho com um exemplo dessa primeira e segunda lei. Um exemplo prático mesmo que já tenha. Até a gente consiga conferir depois se a gente está calculando certo ou não. E a gente trabalha algebricamente essas duas leis para fixar. É para não tomar muito tempo de vocês aí, que eu estou vendo aqui que eu já até estourei o tempo de hoje em 20 minutos. Pode ser, tranquilo. Aí você traz um exemplo aí e fala pra Eu gente. trago o exemplo da Ficou mais primeira, ou da menos segunda lei, entendido. e a gente trabalha o finalzinho do livro, né? Não dá para trabalhar o livro inteiro nessas aulas. Vou pedir para vocês estudarem também, né? Principalmente os capítulos finais do nosso livro lá, o capítulo 4, 5, 6, o 7 e 8, 7 é segurança do trabalho, 8 é ética. Se vocês conseguirem estudar o 4, 5, 6, é instrumento de medição, as formas de medir. O 6 a gente já trabalhou, que era desenho elétrico, né? A gente trabalhou na SAP 2. Então, 4 e 5 fica de tarefa para estudar, né? A leitura, que é sobre instrumento. E o 3 a gente trabalha na próxima aula e continua essas duas leis aqui. Combinado? 4, 5, 6. O que vai precisar é 4, 5, 6, 7 e 8, Maurício. O segurança no trabalho e a ética também são importantes. São de leitura, né? A gente não vai conseguir trabalhar todos, mas a gente trabalha o 3, o 6 já foi trabalhado em desenho elétrico, é bom dar uma lida também. E o 4 e 5 que a gente não vai ter tempo hábil. É sobre instrumento de medição,
tudo mais, mas se tiverem dúvidas também, vocês podem trazer na próxima aula que a gente trabalha sobre elas. Ok. Fechado? Legal, Teve Rafael. dúvida durante a semana? Pode chamar também, tá? O horário noturno sempre à disposição aí de vocês. Então, Tranquilo. Fechado, Maurício? Pedro, alguma dúvida? beleza. Agradeço aí a Beleza. presença de vocês, né? Puderem convidar os demais colegas aí para a próxima aula. Quanto mais cheio aqui, eu pelo menos fico mais tranquilo para dar aula. Eu sinto melhor quando tem vários alunos, né? A gente consegue compartilhar as experiências, histórias e vão trocando figurinha. Vai chamar os demais para a próxima, mas de antemão agradeço aí a presença dos senhores. Fiquem com Deus e bons estudos. Ok. Boa noite. Valeu, obrigadão aí pela aula. Muito Valeu, boa. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Abraço aí. Falou. Até mais. Até mais.